Amém, irmãos? Vamos para uma palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus, o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos aqui de um texto tão conhecido. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, vou ler na NVT. Ontem nós estivemos ministrando na igreja Comunidade Amor e Graça, em Presidente Prudente, uma igreja de apenas 4 anos, uma igreja que começou há um tempo, e uma igreja que já tem um número de pessoas expressivo, e nós temos amizade com o pastor Gilai, tivemos a alegria de poder ministrar ontem, e de poder servir. Eu gosto muito dessas conexões, porque a gente aprende, a gente vê tantas outras coisas novas, e isso para a gente é tão importante, e a gente vai trazendo aqui para nós, há um compartilhar, então a gente se alegra, e hoje nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para a sua vida, para nós aqui. Quantos acharam, diga amém. Diz assim um texto: certo dia um especialista ou um doutor da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Diga assim comigo: teve compaixão dele. O texto diz: foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual de vocês, ou qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse texto eu já preguei ele tantas vezes, mas esse texto aqui, ele me chama a atenção, porque ele faz uma das perguntas mais importantes: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Todos nós estamos aqui, nós temos um objetivo. Nós não estamos aqui apenas para receber algo, mas nós estamos aqui, o nosso alvo é a vida eterna. Nós temos como alvo, como destino, a vida eterna. Esse é o desejo que há no nosso coração, e foi para isso que Jesus morreu. E esse homem chega diante de Jesus e faz esta pergunta tão importante: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E talvez alguns vão dizer: não, pastor, a salvação, ela não tem obra nossa, apenas Jesus. E sim, é verdade. A salvação, ela é graça de Deus, é uma graça que nós não merecemos, mas por causa do amor dele nós somos alcançados. Mas, meu irmão, não é porque Jesus morreu na cruz que todos estarão salvos, porque a salvação é um caminho. A salvação é um caminho que nós decidimos e que nós trilhamos. E quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para esse texto, é tão importante para nós isso, porque a salvação, ela não é pelas obras. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios. Ele vai dizer que a salvação não é por obras. Meu irmão, não há nada que eu possa fazer. Alguns têm a mentalidade que, se fizerem caridade,
se forem bons, se fizerem marmita para alguém, ou se doarem roupa, ou se fizerem doações em dinheiro, isso eles vão alcançar uma espiritualidade e vão alcançar a eternidade. A salvação não é por obras. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa trabalhar, me envolver para que eu possa ser salvo, amém? A salvação não é por obras. Mas aí nós temos que ter um entendimento, porque a salvação não é por obras, porque quem fez a obra da salvação é Jesus. Só que uma pessoa salva, o apóstolo Paulo vai falar isso, uma pessoa salva, Jesus disse assim, Paulo disse, vocês não foram salvos pelas suas obras, porque através da graça de Deus nós somos alcançados. Mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos para praticarmos boas obras. Você pode dizer comigo assim, eu fui salvo para praticar boas obras. Então eu faço questão de deixar isso aqui claro, porque o que eu faço não pode me salvar. Não existe obra que eu faço que traz a salvação, porque é obra de Jesus. Mas uma pessoa que está salva por Jesus, uma pessoa que foi salva por Jesus, ela vai manifestar suas obras de alguém salvo. Então, olha como que esse entendimento, ele é uma linha tênue. Porque alguns cristãos dizem, não vou fazer nada, minha salvação, então não preciso, só preciso sentar na cadeira e esperar Jesus voltar. Meu irmão, o que Jesus vai manifestar nesse texto é que pessoas salvas por Ele irão manifestar atitudes em relação às outras pessoas. Eu não faço obra para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu tenho atitudes de alguém que foi alcançado por Jesus. Meu irmão, alguém que foi alcançado por Jesus, as suas atitudes, alguém que teve um encontro com Jesus, as suas atitudes são transformadas. Porque quando nós falamos de conversão, o que é conversão? Qual é o projeto da conversão? É nos tornarmos parecidos com Jesus, é termos o coração dele, é termos as atitudes dele. Por isso que Jesus disse, ide fazei discípulos. O apóstolo Paulo diz, sede pois meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. As nossas atitudes precisam ser parecidas com a atitude de Jesus, e quando elas são parecidas, isso mostra que eu sou alguém salvo. Essa foi a grande crise, meus irmãos, nas cartas, por exemplo, do apóstolo João, de Tiago, porque Tiago vai dizer assim, mostre as tuas obras. Nós não podemos apenas falar, mas as nossas atitudes têm que demonstrar a nossa salvação. Ele diz, Tiago, que não existe uma fé sem obras. Não existe uma fé em Jesus sem que isso seja manifestado através do serviço. Meu irmão, o serviço é a manifestação de alguém que foi salvo por Jesus. Pastor, por que você está entrando nessa discussão toda aqui? Porque essa é a discussão que Jesus está entrando. Porque Jesus, ele está com o doutor da lei. Jesus está aqui com um especialista, um judeu, que ele vivia lendo a lei, e ele vivia para interpretar, para trazer uma interpretação à lei. Esse era o objetivo. Agora, esse homem, ele chega diante de Jesus, e o texto vai dizer que a intenção dele é pôr Jesus à prova. Então você pega um religioso, cheio de conhecimento, e ele agora vai colocar Jesus à prova. E aí, meu irmão, Jesus com todo o jeito dele, Jesus com toda a sabedoria, Jesus vai armar aqui uma arapuca para esse homem. Porque esse homem, ele chega na intenção de armar uma cilada para Jesus, de tentar pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus vai conduzir esta conversa para uma outra direção. Porque para um especialista da lei, o mais importante era conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor.
Quanto mais se conhecia da palavra, melhor. Mas para Jesus, o mais importante não é o quanto você conhece, mas é o quanto você pratica daquilo que você conhece. Esse homem está querendo levar essa discussão para um nível teológico. Esse homem está querendo levar essa discussão na teoria, na dimensão das ideias. Só que o Evangelho de Jesus não é isso. Eu encontro pessoas que falam: olha, eu tenho muito conhecimento. Ontem mesmo sentei com uma pessoa e estava conversando. Ela disse: meu marido tem muito conhecimento, ele é bom para debater a Bíblia, ele conhece muita coisa, ele estuda muito. Eu falei: cadê teu marido? Depois da pandemia ele não voltou para a igreja, ele está em casa. Aí eu fico pensando, mas esse conhecimento todo que ele tem não está valendo de nada. Esse conhecimento todo que ele tem e que é bom na discussão não está valendo de nada, porque a pandemia acabou, sei lá, há 2 anos atrás, e começou há quase 4 anos atrás, e desse tempo para cá não voltou mais para a igreja. Mas as pessoas, meu irmão, tem muita gente religiosa que está presa na dimensão das ideias, do conhecimento. Deixa eu falar para você: fuja de gente assim, porque é gente sem futuro. Meu irmão, nós não podemos estar presos com pessoas e nos admirar com pessoas que têm conhecimento, que isso, porque sabe, porque eu estudei, porque eu isso, porque aquilo, porque eu conheço tal coisa, a soteriologia e tanta arma toda. Meu irmão, para Jesus isso não é nada. Jesus despreza isso? Não, não despreza. Mas para Jesus o importante não é o quanto você conhece, é o quanto você vive. É o quanto o meu conhecimento atinge o próximo, é o quanto o meu conhecimento toca a vida de pessoas. Porque esses homens aqui, eles estudavam tudo, mas eles não tinham uma vida prática. Eles não tinham uma vida que fazia efeito na vida do outro. E o Evangelho de Jesus, ele só é Evangelho quando se faz efeito na vida do outro. Meu irmão, o Evangelho de Jesus que transforma, o Evangelho que muda uma cidade, não é o Evangelho do conhecimento, não é o Evangelho disso, daquilo, é o Evangelho que toca pessoas, que toca vidas, é o Evangelho que abraça pessoas. Porque eu posso dizer para uma pessoa: Jesus te ama, mas eu posso não dizer nada, eu posso abraçar essa pessoa, e talvez o meu abraço vai tocar muito mais do que uma palavra que eu falo. Hoje nós temos internet, hoje nós temos tantas coisas e pessoas mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho prático. Mas esse homem aqui, ele entra na história, pergunta a Jesus o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta: mas o que você diz, como você interpreta a lei de Moisés? E ele vai dizer: a lei é o seguinte, resumindo toda a lei quer dizer que nós temos que amar o Senhor, o nosso Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, a nossa inteligência. E ele diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Esse homem, meu irmão, ele consegue pegar toda a lei de Moisés, ele consegue sintetizar a lei, e ele consegue passar para Jesus. Jesus ouve e diz: olha, parabéns, é isso aí mesmo. E Jesus fala: olha, está correto, faça isso e viverá. Jesus está querendo acabar a conversa. Por que Jesus está querendo acabar com a conversa? Porque Jesus consegue interpretar o coração dele. Aquele homem não estava perguntando para conhecer, aquele homem estava conversando, dialogando com Jesus para tentar, talvez pelo seu conhecimento, pressionar Jesus ou armar alguma coisa para Jesus, encontrar algum erro nele. E Jesus fala: tá bom, tudo bem. Isso aqui é uma sabedoria muito grande, meu irmão. Pensa, eu aprendi, meu irmão, a não discutir com muita gente. Então quando a pessoa chega: por que isso, por que aquilo, por que... E aí, pastor? Isso aí, meu irmão, tá bom, amém, tá certo. E às vezes alguém olha e fala: mas não, mas a pessoa falou isso, e ela não quer aprender, ela quer uma discussão.
E eu não vou dar isso para ela porque eu não tenho esse tempo. Não, mas você falou que ela estava certa. Não, está certo, é isso aí. Deus abençoe, tchau, vai embora. Vai na paz. Jesus consegue interpretar que esse homem não quer aprendizado. Porque Jesus, ele consegue gastar tempo com a mulher samaritana, que tinha 5 maridos, e que o 6º não era marido dela. Mas Jesus não consegue gastar tempo com gente assim. Porque a gente que está soberba de conhecimento, são pessoas que estão cheias de orgulhos, mas o coração fechado para a palavra de Deus. Mas esse homem, ele insiste, ele diz assim, olha, o verso 29, o homem, porém, querendo justificar as suas ações, justificar toda essa questão que está acontecendo, ele perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, olha, havia um certo homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém numa parte mais alta, fica na parte mais alta, e ele está descendo, e esse homem, ele é atacado por ladrões, eles arrancam a sua roupa, rouba ele, espanca ele, esse homem fica quase morto. Quando Jesus fala que esse homem fica quase morto, eu imagino que esse homem, ele estava desmaiado, ou talvez não perdeu a consciência, mas não conseguia se mover, não conseguia se levantar, de tamanha surra que esse homem levou. E aí Jesus agora pega o principal modelo religioso da época, que era o sacerdote, e Jesus diz que o sacerdote passa, vê esse homem caído, ele olha para ele, vê a necessidade dele, mas ele vai para o outro lado e ele segue sua viagem. E Jesus agora pega a segunda figura mais importante, que é o levita, e diz que o levita também vem passando, olha para aquele homem, e esse levita, ele então vai para o outro lado, assim como o sacerdote, e vai embora. E Jesus agora apresenta um terceiro personagem aqui, que vão se encontrar com esse homem caído, e Jesus fala de um samaritano. Meu irmão, mas para esse doutor da lei que está conversando com Jesus, quando ele ouve samaritano, isso aqui era uma ofensa para ele, porque o judeu considerava um samaritano como um povo imundo, porque desde a divisão do reino lá atrás, no Antigo Testamento, eles se dividiram e eles se juntaram com outros povos. Eles não eram mais judeus puros, vamos dizer assim, mas eles se contaminaram com muitos outros povos. Então os samaritanos eram considerados imundos. Quando um samaritano passava, um judeu cuspia, mostrando o nojo que eles tinham. E Jesus está dizendo que veio um samaritano, e esse samaritano, ele olha esse homem caído, e o texto vai dizer que o verso 34, o 33 diz, então veio um samaritano e ao ver o homem, ele teve compaixão dele. Agora preste atenção nessa palavra, porque a compaixão, o que é compaixão, pastor? Compaixão é você se colocar no lugar daquela outra pessoa. Compaixão, imagine uma pessoa caída. Compaixão não é eu olhar daqui para lá com dó dessa pessoa. Compaixão não é isso. A compaixão é eu me colocar no lugar daquela pessoa caída, e eu senti a dor dela, eu senti a aflição dela, eu senti o desespero dela. E a compaixão você não pode pedir no Mercado Livre, não vai chegar. A compaixão, eu não posso orar por você, impor as minhas mãos e pedir para que Deus te dê compaixão, não. A compaixão, ela é fruto de uma pessoa que teve encontro com Jesus e sua vida foi transformada. Esse sentimento de compaixão é o mesmo sentimento que Jesus tinha. Em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, vai dizer que Jesus começa a ministrar para uma multidão, e quando Jesus chega para descansar com seus discípulos, ele vê aquela multidão que eram como ovelhas sem pastor. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão dela. E você vai encontrar nos evangelhos várias passagens falando que Jesus teve compaixão. Quando esse samaritano, ele tem compaixão daquele homem que está ali,
Quando esse samaritano ele consegue olhar para aquele homem e ter compaixão dele, ele está tendo um sentimento igual ao sentimento que havia no coração de Jesus. Agora, o que nós aprendemos com isso aqui? Por que Jesus está contando essa história? Porque todo o foco agora é esse homem à beira do caminho, caído. E o que esse homem representa? Apesar desse homem estar caído, ferido, ter sido roubado, ele não é o personagem principal. Os personagens principais são o sacerdote, o levita e o samaritano. Porque as pessoas feridas no caminho revela o coração que nós temos. Quer dizer mais uma vez, quando nós nos deparamos com pessoas feridas no caminho, isso revela o nosso coração, isso revela a nossa essência, e isso revela a nossa espiritualidade. Porque se a minha espiritualidade for uma espiritualidade religiosa, o que é algo religioso, meu irmão? É algo de aparência. Algo religioso é algo que parece que é, mas não é. Ele carrega a Bíblia, diz glória a Deus. Ele faz ele se olha assim, parece bem parecido, mas é só uma casca. A essência não foi transformada, porque para Jesus o mais importante, meus irmãos, é a essência. Para Jesus o mais importante não é a casca que a gente tem por fora, mas é o coração que temos por dentro. Porque a casca aqui fora, nós estamos falando de um sacerdote, nós estamos falando de um levita, que tinha todo um estereótipo de religiosidade, e nós estamos falando de um samaritano, que era um povo imundo. Mas Jesus não está tratando estereótipo, Jesus está tratando um coração. Porque o evangelho não tem a ver com a mudança de fora para dentro, mas uma mudança de dentro para fora. Quando nós nos encontramos com Jesus, a transformação dele em nossas vidas é de dentro para fora, transformando o nosso coração. Mas quando a gente se depara com pessoas feridas no caminho, isso vai revelar, meu irmão, a essência dessa espiritualidade nossa. Se essa espiritualidade é religiosa, ela é apenas de fachada, ela não vai se importar. E por que ela não se importa? Porque não tem dentro dela esse sentimento de compaixão. Aquilo para ela vai ser indiferente, ela pode ser movida por alguma coisinha, um sentimento, outro, como qualquer outra pessoa teria, mas aquilo não vai incomodar ela. Aquilo não vai tirar o sono dela. Ela vai olhar alguém na beira do caminho. Quando eu digo alguém caído na beira do caminho, não pense só em mendigo, não pense só em andarilho, não pense só em pessoas assim. Porque tem muitas pessoas que estão de barriga cheia. Existem pessoas que não estão caídas na beira do caminho. Existem pessoas que estão andando em carros bons, moram em casas muito boas, mas são pessoas que estão feridas, pessoas que estão doentes, pessoas que, se olhando para ela, talvez estejam bem, mas os seus pensamentos têm sido pensamentos de morte, de tirar sua própria vida. Então, quando eu digo pessoas feridas à beira do caminho, eu estou falando de pessoas que estão debilitadas, independente da sua condição social, independente da sua sexualidade, independente de tantas outras coisas. Então, essas pessoas que a gente se depara, existem pessoas que eles ouvem problemas, eles ouvem dificuldade. Primeiro que muitos pensam assim: esse problema não é meu. E alguns vão até para um discurso bonito, eles veem aquilo lá, vê uma situação, ele não faz nada, ele vai para o Facebook, Instagram, ele começa a criticar o governo. Não, porque a gente tem que melhorar as nossas políticas sociais, porque a gente tem que isso, aquilo incomodou ele.
Mas não foi um incômodo que transformou a vida daquele que estava caído. Não foi um incômodo que produziu uma ação. Porque, meu irmão, o que é compaixão? Compaixão é você se deparar com um problema e você não transferir esse problema, você dizer: esse problema é meu. E se você correr deste problema, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir fazer mais nada. Aquilo vai te perturbar tanto. Por quê? Porque a compaixão, ela vai nos mover a uma ação ao próximo que precisa da gente. A pessoa que ela tem essa compaixão no coração, primeiro que ela vai olhar e vai dizer: essa responsabilidade é minha, eu preciso fazer alguma coisa. Nem que aquilo que eu vou fazer seja muito pouco, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aqueles sacerdotes levitas que passaram ali, talvez eles pensaram: não é minha responsabilidade. Talvez eles pensaram: pode ser uma armadilha, pode ser alguma coisa. Eles pensaram mais nas suas vidas, eles pensaram mais em si mesmos, e eles não conseguiram olhar e atender aquele homem. E Jesus está contando essa história. Jesus está falando do sacerdote, um conhecedor da palavra, da lei. Jesus está falando de um levita, um exímio conhecedor da palavra, mas um conhecimento que não foi gerado ação. Um conhecimento que não transformou a vida daquele que estava caído. É isso que Jesus está colocando aqui. E a gente pega esse samaritano, que não é levita, que não é sacerdote, que não é um escriba, mas ele vai de encontro a esse homem ferido, para ajudar esse homem que estava ali. Agora eu queria que você pensasse algumas coisas. Meus irmãos, nós não podemos permitir que a indiferença faça parte das nossas vidas. Porque a indiferença, ela é uma manifestação dos últimos tempos. A indiferença em relação ao próximo é uma manifestação de um mundo que está se tornando cada vez mais distante de Deus. E esse distanciamento se dá através da indiferença. De eu olhar para o outro e dizer: isso não é responsabilidade minha, isso é coisa da prefeitura. A prefeitura tem que fazer, é a prefeitura que tem que ir. E tem muita gente com esse discurso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um problema surge na tua frente, esse problema não é da prefeitura, não é do governo, não é do CRAS. Esse problema é teu. Essa é a diferença do samaritano. Esse samaritano não olhou e ele não jogou culpa a ninguém, ele não foi na prefeitura, não foi no CRAS, não foi. Ele falou: esse problema é meu. Esse problema é meu. E é tão difícil a gente falar isso, porque somente quem tem compaixão no seu coração vai entender o que nós estamos falando. Meu irmão, porque a compaixão, ela não precisa de uma ordem. A compaixão, ela não precisa de uma motivação. Não, o pastor tem que motivar mais, o pastor tem que incentivar. Meu irmão, se eu tiver que fazer isso, você não tem compaixão. Porque a compaixão é algo que brota, é algo que vem aqui de dentro de um relacionamento com Deus, de um coração parecido com Jesus. Ela não está se importando se vai ser vista, se não vai ser vista, se vai tirar foto, se não vai tirar foto, se vai ter um palco, se não vai ter. Porque tem muita gente que quer fazer, mas ele quer tirar uma foto, ele quer postar, ele quer. Eu não acredito nesse tipo de ação. Por exemplo, a coisa mais idiota que eu vejo é o cara que vai com o celular na mão, filmando, e ele filma alguém com necessidade. Ele fala: eu estou aqui para entregar esse dinheiro para você comprar uma moto, para você. Meu irmão, pelo amor de Deus, não tem coisa mais falsa no mundo que isso. E eu vejo um monte de gente curtindo, e os comentários: parabéns, que atitude linda. Atitude linda uma obra, meu irmão. Porque um coração singelo, um coração sincero, ele faz para o outro e para o outro, nem que ninguém veja.
Mas a gente está chegando em um tempo hoje que até as boas atitudes têm que ser filmadas, tem que tirar foto, tem que aparecer para mostrar quanto eu sou bom. E tem muita gente que cai nisso. Tem muita gente que se ilude com isso e diz. Aí eu vejo pessoas lá dizendo: poderia ter mais pessoas assim. Eu já penso, tinha que acabar com gente assim. Porque esse samaritano, ele ajuda e não tem uma câmera filmando ele. Ele ajuda e não tem ninguém tirando foto. Ele ajuda, ele não posta no Instagram dele, ele simplesmente ajuda. Às vezes, meu irmão, aqui a gente faz tantas coisas e eu tenho essa dificuldade tremenda de postar, de falar, de tirar foto, de filmar. Eu não consigo. Então, por exemplo, ano passado agora, fomos lá no asilo. Estou só citando um exemplo para vocês. Fomos no asilo, levamos um monte de cesta. Carregamos a Saveiro, foi lotada de cesta e tantas coisas, abençoamos ele. Não tirei uma foto. Falei para a mulher: está aqui, ó, Deus abençoe. Se a gente precisar ajudar em mais alguma coisa, a gente quer ajudar. Não tirei uma foto para colocar no jornal, porque eu não gosto disso. Porque a verdadeira ajuda, ela tem que ser feita para aquela pessoa que está ali. E acabou, meu irmão. Acabou. Olha a falsidade que a gente vive hoje. Olha a fantasia que a gente vive hoje, de tantas pessoas que ajudam. Eu fico imaginando, por que esse sacerdote e esse levita, por que eles não ajudam? Porque talvez não tinha um palco montado. Porque talvez não tinha algo que alguém pudesse estar olhando para eles. Meu irmão, essa compaixão que esse homem teve, que esse samaritano teve, levou ele a uma ação. E a ação foi ajudar aquele homem. O que é outra coisa que nós aprendemos aqui? O que nós podemos tirar dessa conversa de Jesus? O texto, o verso 33 diz assim, ó: então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Diga assim comigo: teve compaixão dele. Aí uma pergunta, preste bem atenção. Como que começa essa conversa aqui? Vou ver se vocês estão ligados na mensagem. Como que começa a conversa aqui? O que eu tenho que fazer para ser? Toda conversa começa com essa pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus está respondendo. Primeiro, alguém salvo tem compaixão no coração. Uma pessoa salva, a compaixão faz parte da vida dela. Mas aí eu faço uma pergunta: mas como saber se eu tenho compaixão? A compaixão não é um sentimento, porque sentimento é sentimento. A compaixão é uma ação em direção a pessoas que estão necessitando. E mais uma vez, pessoas que estão necessitando, não pense só em pessoas que precisam de uma cesta básica, pessoas que precisam de um mantimento, não, de um remédio, não. Hoje, meu irmão, existem tantas necessidades. Como eu digo, tem pessoas que têm tudo, mas não tem nada. Lembro-me de um café da manhã que fizemos em Junqueirópolis, na praça. E a gente fizemos uma mesa de café, coisa mais linda do mundo. E a gente convidava a pessoa dizendo: você não quer tomar café? E ela olhava aquela mesa, mas pensa numa mesa top, parecia café colonial. E a pessoa dizia: mas quanto que é? E a gente dizia assim, ó: você tem que dar um abraço na gente. E a pessoa dava um abraço na gente, a pessoa então tomava café. E a gente lembra de uma moça, e a gente convidou, quer tomar café e tal. E aí uma moça nossa deu um abraço nela. E um abraço, e disse assim: Deus te abençoe. E ela começou a chorar. E então essa moça da nossa igreja disse: agora você pode tomar café. Ela disse: tudo isso aí eu tenho em casa. O que eu não tenho em casa é esse abraço que você me deu. Então, quando eu falo de pessoas necessitadas, nós estamos falando de pessoas que talvez materialmente têm tudo, mas emocionalmente elas estão muito pobres.
Então pense nisso. Então a compaixão é o resultado de uma pessoa salva em Jesus. Mas a compaixão não é um sentimento, a compaixão é uma ação que me move ao próximo. Só como que eu sei se eu tenho compaixão? Simples. Você está se movendo em direção a quem? Você está se movendo em direção a que pessoa? Você consegue falar do amor de Jesus? Você consegue gastar tempo, investir tempo em alguém que não conhece Jesus? Você consegue gastar tempo ali, esclarecendo a palavra de Deus para alguém? Você consegue fazer isso? Você consegue parar, talvez, a sua agenda, aquilo que você está fazendo, e apresentar Jesus, orar por alguém, não importa onde você esteja? Porque, meu irmão, a compaixão é algo que nos move e que nos impulsiona a uma ação imediata. É ali, naquele momento, naquele instante, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Eu me lembro de, há um tempo atrás, eu tinha que pegar um rapaz e levar ele lá em Dracena para comprar umas peças, um negócio. E eu marquei com ele 2 horas da tarde. Falei, 2 horas eu passo aí e a gente vai. Eu ia pelo Oasis. Foi no dia do show da Aline Barros aqui em Tupi Paulista. E eu falei, 2 horas eu passo aí. E às vezes eu falho, meu irmão, mas na grande maioria das vezes, se eu falei 2 horas, é 2 horas. E eu estava tudo certo. 15 para as 2, comecei a escovar o dente e tal, me arrumar, porque eu ia passar na casa dele 2 horas em ponto. Até porque ele tinha que soltar o serviço. De repente, no WhatsApp, Conselho de Pastores de Tupi Paulista, colocaram, reunião é urgente, quem tem que fazer? Pelo WhatsApp mesmo. E eu falei, gente do céu, e agora? Eu falei, não, mas tudo bem, vai. E falaram, é rápido, a gente vai conseguir. E não foi rápido nada não, meu irmão. Enrolou, e um pastor fala, outro fala, e babá. Resumindo, essa reunião acabou, era 2h20 da tarde, 2h25. Aí eu saí dali apressadamente, corri, passei na casa dele e tal, peguei e fui pelo Oasis aqui. Quando eu estou chegando em Dracena, lá na frente, caminhão dando luz e tal, eu falei, alguma coisa aconteceu. E foi aquele acidente daquele rapaz que não conseguiu fazer a curva, entrou naquela patrola, e a coisa mais louca do mundo, meus irmãos, cena muito triste. A metade do cara dentro do carro e a outra metade do outro lado da pista. E eu parei, olhei, chegamos assim, em questão de 20 minutos depois que o acidente tinha acontecido. Ainda estava chegando bombeiros, polícia, tudo ali, uma cena terrível. E aí naquele momento ali, eu falei, meu Deus, naquele momento ligou uma chave. Eu falei, cara, Deus acabou de dar um livramento para a gente. Porque eu comecei a fazer as contas da hora que eu ia pegar ele, que a gente já estava passando aquele mesmo horário. Eu falei, cara, era para a gente estar aqui. Então Deus deu um livramento. Aí o cara começou a chorar. Um cara assim, meu irmão, peão, começou a chorar. E eu falei, o que foi? Ele falou, pastor, você falou que ia passar em casa 2 horas. E aí, uma voz me chamou, fulano. E eu saí lá, achando que era o senhor, me arrumei, não era ninguém. E eu olhei, e eu entrei, de repente essa voz me chama a segunda vez, e eu vou achando que é o senhor, não era o senhor. Eu falei, gente, será que eu estou ficando doido? E ele disse assim para mim, essa noite eu tive um sonho, nesse sonho eu dava o último beijo no meu filho, porque eu ia morrer. Ah, meu irmão, o cara fala isso do lado de um pastor. Aí a gente tinha que fazer um desvio, porque eu falei, não vou voltar aqui. Aí eu conheço toda essa região aqui, as estradas, eu conheço tudo. Eu andei de moto isso aqui tudinho, conheço tudo. Aí peguei um atalho, meio distante assim. Eu falei, agora eu vou ter tempo. E eu comecei a ministrar. Resultado, fomos em Dracena, não tinha peça. Perdemos a viagem. Perdemos não. E aí eu fiz o caminho longo de novo e vim. Esse cara chorava. Deixei ele na porta da casa dele e falei, eu quero orar pela sua vida, posso orar por você? E eu comecei, ele ali chorando em frente à casa, eu orei por ele, ministrei a vida dele ali. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque, como que o cara me fala isso? Aí eu simplesmente olho e falo, tá bom, né? Isso aí. Jesus não faria isso.
Quantas pessoas que às vezes estão ao nosso lado, às vezes um parente, alguém. Quantas pessoas que estão carecendo de uma palavra, de algo, de uma ação, de uma atitude, mas muitas vezes nós não nos movemos. Lembre-se que a compaixão é resultado de uma pessoa salva. Ela diz: eu preciso fazer alguma coisa. E agora, irmão, será que é coincidência? Tudo isso acontecer, o atraso. Ele tem esse sonho, ele ouviu essa voz 2 vezes. E ele falou: pastor, estou desviado. E eu pude ministrar Jesus. Você acha que é coincidência? Não é. Aquele problema era de quem? Era meu. Eu que estava ali. Eu que tinha que apresentar Jesus. Eu que tinha que orar. Meu irmão, quantos problemas se apresentam no nosso caminho. E o que nós estamos fazendo? Tem muita gente que diz assim: ó, eu não estou preparado. Meu irmão, você não está tão preparado nem para ir para o céu. Se você não está preparado para falar de Jesus, se você não está preparado para orar por alguém, então você tem que repensar a tua vida, porque talvez você não esteja preparado nem para subir para o céu. Não tem a ver com preparação, tem a ver com fazer algo do jeito que você sabe. Tem a ver com você se mover e dizer: não, essa família precisa. Quantos casamentos você sabe que estão se desfazendo? Sabe o que a Bíblia diz? Quando eu sei que um perdido está no caminho de morte e eu não prego para ele, a Bíblia diz que o sangue dele, Deus vai requerer das nossas mãos. Você sabia que as pessoas se cruzam no nosso caminho e nós não ajudamos, nós não falamos? Nós vemos a pessoa num caminho de erro e a gente não fala. Não vou falar porque ela vai ficar chateada comigo, posso perder a amizade. Você sabia que se alguma coisa acontecer com ela e ela morrer sem salvação, Deus vai requerer das tuas mãos e a culpa recai sobre nós? Você sabia disso? A Bíblia diz, não me lembro se é o profeta Ezequiel, disse: a gente vê um perdido, a gente não pregar para ele e ele morrer, ele vai para o inferno e o sangue dele vai estar nas nossas mãos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se houver uma pessoa perdida, a gente tem que pregar para ele. Se ele não querer e ele for para o inferno, a responsabilidade não é mais nossa. Por quê? Porque a nossa responsabilidade não é salvar. A nossa responsabilidade é anunciar a salvação, anunciar Jesus. Eu posso anunciar Jesus de várias formas. Meus irmãos, isso aqui, nós temos a célula do Adriano, a Vanessa, e eles não divulgaram nada disso. Sei porque eu estou lá no grupo deles. Há um tempo atrás, eles foram ajudar uma família na região de Monte Castelo ali, num lugar muito pobre. Onde você tem uma ideia, famílias vivem, nós estamos falando de algo em torno de 30 quilômetros daqui. Não sei se o Adriano está aí, ou quem está. Quantos quilômetros dá, Gabriel? Daqui lá, mais ou menos? Uns 10 quilômetros. Porque a gente acha que nós estamos falando de uma realidade muito longe. De famílias que vivem com um pouco mais de R$235 por mês. Isso para passar o mês todo. E há um tempo atrás eles foram lá, levaram cesta, levaram um monte de coisa, muitas crianças. E aí falaram: pastor, a gente quer ajudar. E aí nós ficamos sabendo, pegamos cestas de final de ano com bolacha, com um monte de coisa. E levamos, porque, meu irmão, deixa eu falar, quando você monta uma cesta, tem gente que ele vai montar uma cesta, ele vê o arroz mais barato e ele compra e dá. Se você faz algo para o outro que você não faria para você mesmo, você não tem compaixão. Porque se para você compra o arroz tipo A e para ajudar o outro você compra o arroz tipo C, você não tem compaixão. É melhor que você não faça. Se para você mesmo você quer o melhor e para o outro, se para você quer o pão fresco e para o outro você pega o pão que você ia jogar e você aproveita e dá para o outro, um aviso para você, pelo amor de Deus, não dê. Porque isso é pior do que não ajudar.
E aí nós pegamos aqui, e eu louvo a Deus, porque as nossas cestas aqui vêm com as melhores marcas, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida de vocês, pela vida de cada um. As nossas cestas vêm com as melhores marcas, é o melhor arroz, a melhor bolacha, a mesma bolacha que você compra para o teu filho, que eu compro para o meu filho, está ali nas nossas cestas. E aí fizemos uma cesta dessa, levaram lá para eles e foram lá. E aí eles viram aquela pobreza toda e, se eu não me engano, foi ontem. Foi lá e foram fazer um churrasco para eles. Foi ontem? Foi isso. A Célia está aqui, Giovanni, Sônia, Gabriel, pessoal, porque, meu irmão, talvez para você a coisa mais simples é um churrasco. Às vezes você fala, vamos mudar o cardápio, estou enjoado já. Mas é gente que não sabe o que é isso. A célula foi lá no meio do seringal, armaram a churrasqueira, levaram a carne e assaram carne para eles. É esse evangelho que eu quero viver, meu irmão. É esse evangelho que eu quero que a gente viva. Um evangelho que se importa com o outro. O evangelho que olha e diz assim, talvez aquela criança esteja com vontade de comer uma bolacha. Porque quando alguém é salvo em Jesus Cristo, uma das marcas da salvação na sua vida é que ela é impelida por um sentimento de amor ao próximo. A marca de uma pessoa salva, ela não consegue, porque tem gente, meu irmão, que, olha, eu até queria, mas vai tomar o meu tempo, olha, eu até queria, mas eu não posso gastar agora. Então esquece, meu irmão, esquece, salvação não é para você não. Porque esse samaritano aqui, ele tinha um compromisso, ele para a agenda dele para atender alguém. Quanta gente diz assim, eu até queria fazer, mas não tenho tempo. Então, continua sem seu tempo mesmo. Porque Deus vai levantar outro. Se o sacerdote viu e não fez, se o levita viu e não fez, fica tranquilo que se você não fizer, vai vir um samaritano, Deus vai levantar alguém para fazer o teu lugar. Por quê? Porque Jesus é aquele que socorre o ferido, Ele vai levantar alguém. Mas tem muita gente que diz, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Você não tem compaixão. Porque a compaixão é algo que nos move, e mesmo estando cansado, mesmo aquilo mudando a minha agenda, eu não estou me importando com isso, porque o mais importante é o outro. Então deixa eu terminar aqui para falar para você, por que é tão difícil ajudar o próximo? A gente está falando de ajudar, por que é tão difícil ajudar o próximo? Primeira coisa, porque para ajudar o próximo vai ter que tirar os olhos de você mesmo. Para ajudar o próximo, você vai ter que tirar os olhos de você mesmo. E isso vai se tornar cada vez mais difícil, porque 2 Timóteo capítulo 3, naqueles primeiros versículos ali, vai dizer que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmo, elas se importariam mais consigo mesmo, e elas não teriam mais afeição ao próximo. Então existe um espírito que está tomando as pessoas, o qual elas estão se amando cada vez mais, e tudo que elas fazem em prol delas mesmas. É o meu descanso, é a minha casa, é o meu sofá, é a minha Netflix, é isso, é aquilo. Então salvação não é para você, não é. Pastor, você está sendo duro. Eu estou sendo verdadeiro como Jesus. Estou sendo verdadeiro e sincero. Porque Jesus está sendo sincero com esse homem está perguntando de salvação, e Jesus está respondendo. Agora, para eu conseguir ajudar o próximo, eu vou ter que tirar os olhos de mim mesmo. Segunda coisa, para eu ajudar o próximo, eu vou ter que mudar a minha agenda. Tem gente que ele quer ajudar o próximo, mas ele não quer mudar a agenda dele. Não tem como eu me importar com alguém se eu não mudar a minha agenda, se eu não acrescentar pessoas na minha agenda, se eu não fizer algo por eles. Terceiro, não tem como você ajudar pessoas se você não meter a mão no bolso. Porque aquele homem, diz assim o texto, teve compaixão e foi até ele. A compaixão move. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Você imagina o tempo que esse homem gastou. Você imagina aqui, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria. Você imagina você pegar um homem caído no chão?
Se ele pesa lá 70 quilos, a média de 70, você pegar esse cara e você colocar num animal e você se imagina, meu irmão, para ajudar pessoas você vai ter esforço físico. Tem gente que está muito cansado. Tem gente que, não pastor, já estou tão cansado, já estou tão... Então, não dá, meu irmão. Então faça como o sacerdote levita que passa e continua a jornada dele. Tem gente que consegue ver as pessoas caída, mas não consegue parar, não consegue mudar a agenda, não consegue meter a mão no bolso e investir. Esse homem se esforça, esse homem para a agenda dele, esse homem paga aquela hospedaria e diz assim: se ele gastar mais alguma coisa, na volta eu pagarei tudo. E eu quero encerrar com isso nessa noite. Pastor, por que você está pregando isso? E aí Jesus diz assim: qual desses três foi o próximo daquele homem atacado pelos bandidos? E ele diz: o samaritano, aquele que usou de misericórdia. Sabe, meus irmãos, existem pessoas caídas na beira da estrada. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero dizer uma coisa: eu serei resposta para elas. Existem pessoas caídas na beira da estrada. Será que tem alguém aqui nessa noite que pode ser resposta para elas? Será que tem pessoas aqui nessa noite que podem dizer: não, eu consigo parar minha agenda, eu consigo parar o que eu estou fazendo, eu consigo investir? Meu irmão, miserável não dá para servir a Jesus. Gente miserável, mesquinha, não dá para servir Jesus. Porque para servir Jesus, você vai ter que entregar tudo do teu esforço, da tua dedicação, do teu tempo, da tua agenda, dos teus recursos. Porque a última pergunta: se Jesus estivesse passando por ali, Jesus seria como sacerdote? Jesus seria como levita? Ou Jesus seria como aquele samaritano? Diga para mim, qual desses três Jesus seria? E uma pessoa salva se parece com Jesus. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Sabe, meus irmãos, existem palavras que às vezes parecem ser tão duras. Existem palavras que vêm e você fala: pastor, mas são palavras que trazem alinhamento. Jesus olha para aquele homem e diz assim: ó, vá. Projeta para a gente o verso 37. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, projeta para mim o verso 29. Não, perdão, o 25. Diz assim, ó, lá no último: mestre, o que eu preciso fazer para herdar? O quê? Projeta para mim agora o 37. Finalzinho. O que é que diz aí o finalzinho? 1, 2, 3. Você entendeu o caminho para a vida eterna? Jesus respondeu: as obras não salvam, mas alguém salvo. As boas obras fazem parte da vida dele. E eu queria orar nessa noite, meus irmãos, para que isso nos movesse cada vez mais. Eu sou feliz demais, porque nós temos uma igreja de um povo que se importa. Nós temos uma igreja de um povo que ama. Eu estou falando a verdade. Meu irmão, eu dei o exemplo dessa célula que fez isso. Quanto tantas células têm feito tanto, eu nem fico sabendo de gente que foi lá, se moveu e juntou a cesta básica e pagou consulta. Eu nem fico sabendo nada disso. Mas eu falo assim: glória a Deus, porque eu não quero viver um evangelho de palavras. Eu não quero pregar um evangelho só de palavras, de coisinhas bonitinhas. Eu não quero uma igreja de um evangelho de fachada, mas nós queremos uma igreja de ação, uma igreja de atitude, uma igreja que, meu irmão, lá na segunda-feira, na terça-feira, alguns perguntam: pastor, se só tem culto de domingo à noite? Lá na igreja sim, mas a igreja continua na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, porque aonde nós estamos e aonde nós nos deparamos com pessoas, nós somos a resposta para elas. Você pode fechar os teus olhos agora, em nome de Jesus.
Você pode dizer para Jesus, você pode fazer essa oração para Jesus, dizendo: Jesus, me encha desse amor. Eu quero esse amor sobre a minha vida. Eu quero esse amor sacrificial. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor de Jesus é um amor de entrega. É um amor que nos leva adiante. Meu irmão, aqueles sacerdotes levitas passaram longe, mas não somente passaram longe daquele homem caído, eles passaram longe do céu. Porque o caminho do céu é o caminho desse samaritano, de pessoas que foram alcançadas por Jesus, mas que anunciam Jesus aonde passam, através de atitudes, de palavras, de ações. Ó Pai, nós te pedimos aqui nessa noite no nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos aqui nessa noite no nome de Jesus. Nos encha com esse amor, nos encha com esse amor, que a nossa igreja, as nossas células, as nossas vidas venham ser inundadas por esse amor, ó Pai. Esse amor que se move, esse amor que se entrega, ó Pai, porque aquele que entrega, mais será lhe dado. Ó Pai, que nós possamos nos mover, que o nosso coração seja parecido com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu quero declarar que Tupi Paulista será tocada nos 4 cantos, ó Pai. Que essa região será tocada, ó Deus, Dracena, Ouro Verde, ó Deus, Novo Guataporanga, São João do Paudalho, Monte Castelo, aonde o Senhor nos conduzir, nós vamos anunciar o amor de Jesus. Um amor, ó Pai, vivo, um amor que se entrega, um amor prático no nome de Jesus. Deus, que desde as crianças, até a pessoa mais avançada em idade aqui nessa igreja, que o nosso coração venha queimar por Jesus e por pessoas, que o nosso coração venha ser um coração não apegado a recursos, não apegado a nós mesmos, mas apegados em pessoas, em vidas, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Você pode dar um forte aplauso a Ele nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, dê um abraço na pessoa ao teu lado, diga que o nosso coração possa transbordar desse amor, que o nosso coração possa transbordar desse amor, no nome de Jesus.